Prepare-se para fortes emoções. Vai começar mais um Contos de Bulhões. Bem-vindo a mais uma história. Hoje vamos falar de Lucas. Lucas era um rapaz jovem, com seus 24 anos. Lucas, através do trabalho, finalmente havia conseguido comprar um apartamento. Lucas estava muito feliz. Realizou sua pouca mudança, ajeitou todas as coisas no apartamento e, super feliz, simplesmente se entregou ao sofá da sala. E cansado, exausto, Lucas adormeceu. Era a sua primeira noite naquele apartamento. Apesar de cansado, Lucas adormeceu feliz. O apartamento, entre penumbra e Lucas na sala, adormecido. Mesmo dormindo, Lucas sorria. Percebia-se que era um sorriso de felicidade, um sorriso de realização. De repente, lá pelas 2:pouco da madrugada, algo incomodou Lucas, que abriu os olhos e tentou se acostumar com a escuridão da sala. Por um momento, Lucas havia esquecido onde estava, mas aos poucos, a feliz notícia de que havia conquistado seu apartamento foi chegando até ele. Lucas então levantou, sentou no sofá e ali na penumbra daquele apartamento, Lucas deu graças a Deus por ter conseguido. Para Lucas tinha sido muito difícil juntar dinheiro, passar necessidades, passar vontades e ter como foco ter um cantinho para que ele pudesse morar. Sair da República, onde havia tanta confusão, tanta bagunça e tantas brincadeiras sem graça. Agora, Lucas estava em um canto que era só seu. De repente, Lucas ouviu um barulho estranho, como se no andar de cima estivesse arrastando cadeira. Lucas, quieto, tentou apurar mais os ouvidos. De repente, um grito de mulher, um grito tão forte, tão potente, que Lucas ficou todo arrepiado. Lucas ficou quieto na penumbra, esperando um segundo grito que não veio. Amanheceu e Lucas ali sentado, congelado, esperando o segundo grito. Lucas tinha que ir trabalhar, não dava para ficar pensando naquilo. Imediatamente foi ao banheiro, tomou banho, escovou os dentes, trocou de roupa, deu uma última olhada para trás do seu apartamento e partiu para o trabalho. O que terá sido aquilo? Lucas trabalhou normalmente, de vez em quando parava e lembrava do grito. E mesmo só de lembrar, Lucas arrepiava. Lucas tinha que conversar com o síndico, saber o que era aquilo que estava acontecendo. Lucas chegou tarde, o síndico não estava presente, mas Lucas resolveu deixar isso para lá. Afinal de contas, era sua primeira noite no apartamento, não ia reclamar dos vizinhos, não caía bem. Lucas então foi para o seu apartamento, tomou um banho, descansou, ouviu um pouco de música, foi para o seu quarto e adormeceu. Novamente, no meio da madrugada, um grito de mulher. Lucas acordou assustado, olhou o relógio, era 2:15 da madrugada. E como havia acontecido na noite anterior, Lucas esperou o segundo grito. E novamente amanheceu e o grito não veio. E assim foi durante toda a semana, sempre às 2:15 da madrugada. Aquilo estava deixando Lucas louco. Ele precisava urgentemente falar com o síndico. Foi assim que sábado, já que ele não trabalhava, conseguiu encontrar o síndico. Chegou nele, conversaram sobre amenidades e Lucas procurando uma melhor forma de chegar no síndico. Foi aí que finalmente ele chegou e perguntou o que estava acontecendo no apartamento de cima. Porque todas as noites, às 2:15, ele ouvia um grito de mulher. O síndico olhou para ele assustado, perplexo e falou: meu jovem, eu não sei o que te dizer. Sou síndico há tanto tempo neste apartamento e é a primeira vez que eu ouço falar algo desse tipo. Lucas ficou assustado. Será que estava ficando louco? Mas Lucas percebeu que no olhar do síndico tinha alguma coisa escondida que ele procurava disfarçar para não revelar. Lucas gostava de mistério. Lucas ia descobrir o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, e depois de novamente às 2:15 ouvir o grito de mulher, Lucas subiu as escadas. Bateu no apartamento, ninguém atendeu. Bateu de novo, ninguém atendeu. Lucas então voltou para o elevador. E uma vizinha ia passear com seu cachorro. Lucas então resolveu tirar a limpo com aquela vizinha. Contou o que estava acontecendo, narrou a história, e a vizinha, com os olhos arregalados, contou ao Lucas o que havia acontecido naquele apartamento. Ali morava Sônia
e seu filho autista. Um dia, num descuido de Sônia, o filho autista chegou até a janela e se lançou no ar. Sônia acordou assustada, pois viu que a janela estava aberta. Chegando no parapeito, viu o filho lá embaixo, todo espatifado. Sônia então deu um grito assustador. Todo o prédio ouviu. Depois desse grito, Sônia nunca mais foi a mesma e, passados 7 dias, Sônia teve um ataque cardíaco e também faleceu. Depois disso, o apartamento 67 nunca mais foi alugado, mas era a primeira vez que ela ouvia dizer que alguém, durante dias e dias, ouvia o grito, o mesmo grito, e coincidentemente às 2h15 da madrugada.